Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Agni, que é a nossa potência digestiva. A Agni é a inteligência que converte alimento em nutrição para construir, sustentar e reparar todas as nossas células, que constroem todos os nossos órgãos, tecidos e sistemas. Então a gente tem um Agni central, que é o Jatara Agni, mas a gente vai encontrar nos livros de Ayurveda menção a outros Agnis. Então tem mais 5 do fígado, tem mais 7, um de cada tecido, e aí já são 13, mas também alguns autores vão falar de até 40 Agnis, porque toda célula tem Agni, né? Tem pilo Agni dentro de cada célula. Mas hoje aqui para o nosso estudo a gente vai se concentrar no Agni central, que é o Jatara Agni. Então vamos pensar, digestão é um processo muito sofisticado, muito complexo, que envolve várias etapas, né? A primeira delas é sempre mencionada como Bodhaka Kapha, que é a parte que acontece na boca, a partir da salivação e também da mastigação, onde vai acontecer a trituração dos alimentos. A saliva já começa a digerir a parte doce dos alimentos, né? O carboidrato que o alimento contém. Mas eu diria que ela começa até um pouquinho antes disso, com Pranavayu, que é com a percepção da fome. Né? É muito importante quando a gente consegue ouvir os sinais do corpo e saber a hora de se alimentar adequadamente. Então, mas para efeito técnico, vamos considerar que a primeira etapa é Bodhaka Kapha, que é muito importante. Então, não se pode desprezar a mastigação. Esse momento é essencial, porque é ali que vai acontecer a trituração, é ali que começa a digestão e o alimento, quando for para o estômago, ele já está mais diluído para facilitar o trabalho do estômago. O estômago não tem dentes, né? Quem tem que fazer esse papel são os dentes da boca. Então, a segunda etapa seria o que acontece no estômago, e aí a gente tem uma mistura de funções dos 3 doshas. A gente tem Pachaka Pitta com todos os sucos digestivos, as enzimas, o ácido clorídrico, né? Todo esse suco gástrico. A gente tem Samana Vayu, funções de Vata no espaço, propriamente dito, e no movimento que acontece dentro do estômago. E a gente tem Kledaka Kapha, que é a produção de muco, que vai proteger as paredes do estômago desse ácido, que é muito potente, muito poderoso. Então, há um equilíbrio dinâmico ali entre as 3 energias nesse processo da digestão. Mas a digestão não é só isso, não é só o que acontece no estômago, né? Depois que o alimento é dissolvido no estômago, e aí é muito importante aqui pensar que o estômago é um saquinho muscular, né? Ele tem uma capacidade limitada, ele se expande e ele vai fazer um movimento, isso aqui, ele vai contrair e relaxar, e esse movimento, junto com a ação dos ácidos e das enzimas, é que vai dissolvendo esse alimento em partículas menores para que ele possa ser, então, transportado até o intestino, que é onde vai acontecer realmente a absorção. No estômago a absorção é pequena, mas é importante. Mas veja, se é um espaço limitado e se ele tem que fazer movimento, então pense que é importante o conteúdo que está lá dentro, quanto sólido você põe, é importante um pouquinho de líquido para que esse suco gástrico possa se diluir, se dissolver nesse sólido, e é muito importante o espaço para que esse movimento possa acontecer. Então, quando a gente enche demais o estômago de comida e ele fica super distendido e não pode se movimentar, ou de comida ou de bebida em excesso de líquido, se ele não puder se movimentar, o que vai acontecer? Ele vai demorar. Essa etapa do processo vai demorar mais, o alimento vai ficar mais tempo ali dentro e isso vai acidificar o ambiente, isso vai fazer com que bactérias possam fazer uma fermentação de uma forma que não é a forma desejável. Isso pode causar queimação, dor, gases e refluxo. Então, é muito importante cuidar do quanto, né, da quantidade em cada refeição e de não exagerar dos líquidos nesse momento. Daí, saindo dali do estômago, o alimento vai ser direcionado para o intestino delgado, que é a parte pita da digestão, que é onde a bile do fígado vai se encontrar com as enzimas do pâncreas, com as enzimas que estão ali na borda em escova das microvilosidades do intestino, e é ali que vai acontecer realmente a maior parte da absorção, nessa parte superior do intestino delgado. Depois disso, uma parte dos nutrientes já vão sendo encaminhadas pela corrente sanguínea para o fígado para serem metabolizados, e a outra parte vai seguir para o intestino grosso, que é onde vai acontecer reabsorção de água, é uma parte vata da digestão, e a formação de fezes para então acontecer a eliminação. Daí a gente vai ter a Pranavayu, né, funcionando. Então veja, é uma orquestra, né? O sistema digestivo é um tubo que vai da boca até o ânus, é um fluxo contínuo ali, e todas as etapas estão interligadas.
a gente pode ter 4 tipos de Agni. O Sama Agni, que é um Agni bem equilibrado, que é difícil de encontrar. O Manda Agni, que é o mais fraco. O Tikshana, que é um Agni muito forte. E o Vishama, que é um Agni inconstante. Esse eu vejo na experiência de consultório que é o mais comum. A pessoa uma hora tem fome, outra hora não tem fome nenhuma. Tem muita fome, come, mas não consegue digerir. Tem fome, come, mas tem gases, tem empachamento, tem peso. Ou tem muita fome de manhã e não tem fome nenhuma à noite, né? Cada hora o Agni dela se comporta de uma forma. E é muito importante a gente entender que Agni não é só fome. A fome é um dos componentes do Agni, mas a fome é um sinal importante, né? Então, para a gente identificar qual é o nosso Agni, a gente vai ter aí 2 etapas principais. A primeira é diferenciar essa fome da vontade de comer, né? A fome verdadeira, ela é física. Você vai sentir ela no estômago. Você vai comer o que tiver disponível na hora que tiver disponível, sem muita seletividade, né? Quando a fome é mais ansiedade, vontade de comer, a gente tem vontade por um alimento específico, é aquela vontade do pão de queijo no fim da tarde, ou de um docinho, né, no fim da tarde às vezes também, ou depois do almoço, enfim. Aí já é uma vontade mais seletiva. Isso não é fome, isso é vontade de comer, que em geral está associada com algum estado mental que a gente devia estar pacificando com meditação, se nutrindo de prana e não de alimento, né? E o tempo da digestão, né? É importante a gente observar quanto tempo a gente leva para sentir leveza depois de ingerir uma refeição, quanto tempo a gente leva para sentir fome, na verdade, novamente, né? Essa sensação do estômago estar mais leve, estar mais vazio, ter um hálito suave, ter disposição e tal, isso indica qual é a capacidade, qual é a força do nosso Agni. São sinais de baixo Agni, arrotos, gases, uma digestão mais lenta, sensação de peso, empachamento, uma mente muito cansada, dificuldade para acordar de manhã sem razão aparente. Você sabe que dormiu as horas suficientes, mas para levantar é muito complicado. A ausência de transpiração, a pessoa mesmo fazendo esforço, ela está sempre muito seca. Constipação, que é não conseguir ir ao banheiro todos os dias, evacuar todos os dias. E uma pele muito opaca, muitas vezes ressecada, né? E aí às vezes junta o baixo Agni com a desidratação. Daí a pele reflete muito facilmente esse estado. Às vezes o lábio muito seco, a pele mais cinza, mais craquelada, é sinal dessa combinação. Baixo Agni com falta de hidratação. E o que caracteriza alto Agni? Arrotos mais altos, né? Transpiração excessiva, urticárias na pele, diarreias, queimação, refluxo, irritabilidade e raiva. No baixo Agni a pessoa tende a ficar com menos energia, mais depressiva, mais letárgica. No alto Agni ela vai ficar mais agitada, mais inflamada, mais irritada e impaciente. Então, nosso Agni é essa inteligência que vai oferecer matéria-prima densa e sutil para construir o nosso estado nutricional. E o que é isso? É só não estar doente? É só não estar com queimação? É só não estar gordo? É só não estar emagrecido? Não, o nosso estado nutricional vai mostrar tudo aquilo que o nosso corpo está refletindo, né? Então, o Charaka Samhita fala muito disso, né? Da alimentação saudável. Um homem que possui autocontrole e que é abençoado por nobres vive 100 anos livre de doenças. Então, um bom estado nutricional vai trazer longevidade, com vitalidade, com uma boa compleição da pele, cabelo brilhoso, dentes fortes, unhas, ossos fortes, tônus muscular, mas também inteligência, memória, raciocínio, sentimentos de mais alegria, de contentamento, brilho nos olhos, libido. Então, como a gente vai cuidar do Agni? Então, cuidar do Agni é a primeira etapa de qualquer tratamento ayurvédico. Qualquer diagnóstico que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai tentar identificar qual é o Agni da pessoa. Fazer um mapeamento muito detalhado, ou do seu próprio Agni, ou do seu paciente, da pessoa que você está cuidando, e entender qual é o estado dele e ver o que a gente pode fazer para manejar. E o Agni, a gente pode fortalecer ele. O Agni é fogo, certo? É Pitta. Então a gente pode fortalecer ele pelo elemento fogo ou pode fortalecer ele pelo elemento ar, tá? Então, quando a necessidade é maior de fogo, no caso de um Vata ou de um Kapha, de um baixo Agni, a gente vai usar as especiarias mais picantes e um pouco ácidas, um pouquinho de sal também. Quais são elas? O gengibre, a açafrão da terra, a cúrcuma, o cominho, o coentro em semente, o cardamomo, a canela, a mostarda. Enfim, todas aquelas picantes mais intensas, certo? Um pouco ácido também pode ser, então no caso das conservas, picles, agora está na moda muito kombucha, as coisas fermentadas também aumentam o Agni.
Mas tem que ter cuidado para também não aumentar demais, né? A gente não pode, se a pessoa tem um Agni muito baixo, a gente vai aos pouquinhos oferecendo essas especiarias na forma de chá, na forma de tempero ou na forma dessas receitinhas caseiras que a gente vai fazendo, né? O elixir de gengibre, que a Rocio fala muito, que é o gengibre ralado com limão, sal e açúcar, a pastinha de gengibre, que pode ser o gengibre em pó com açúcar mascavo e ghee, mas também os chás, né? Às vezes os drakshas, aqueles vinhos medicados, os extratos que a gente manda fazer em farmácia de manipulação. Alguns pranayamas aumentam o Agni, a atividade, se expor ao sol, tudo aquilo que tiver a ver com calor vai aumentar o Agni. Mas quando o caso é de excesso de Pitta, e se a pessoa tem um Agni muito forte, o que a gente vai fazer para melhorar um Agni que já é muito forte, que tende para queimação, para azia, etc. Aí a gente vai ter que trabalhar com o ar, um elemento mais sutil. Então, nesse caso, a principal erva para modular o Agni de um Pitta é a aloe vera, né, ingerido o extrato, aquela mucilagem interna da aloe vera, não aquela casca verde de fora. Existem alguns sucos industrializados que a gente pode comprar e tomar todos os dias. O ghee é modulador do Agni de Pitta também. E as ervas amargas, então boldo, dente-de-leão, alcachofra, o cardamomo é um estomáquico, um digestivo estomáquico, né, que tende a não atrapalhar muito o Pitta. O gengibre pode ser usado numa boa medida, exceto por quem tem pedras na vesícula, ou quem tem úlcera gástrica, né, um caso mais agudo, mas às vezes só um pequeno distúrbio no Agni a gente consegue usar o gengibre, se não o fresco, às vezes o gengibre em pó. Mas também o alecrim, o hortelã, o capim-limão, o coentro. Aí a gente vai trabalhar, pode associar essas ervas as mais amargas, então o dente-de-leão com cardamomo, por exemplo, a erva doce para equilibrar, né, esse meio de campo. Então, e também, o que mais pode trazer o elemento ar para um Pitta? Os pranayamas, o jejum, né? A monodieta. Para os dois casos, às vezes a monodieta funciona muito bem. Não o jejum completo, né? Não é esse jejum intermitente que está sendo falado aí na mídia, mas a monodieta da Ayurveda, que é a nossa dieta anti-ama. Então a restrição calórica é você pôr menos volume dentro do estômago, só o mínimo necessário para ter energia para não ficar passando mal. Não é para ter hipoglicemia, tremedeira, dor de cabeça, nada disso. Só o suficiente para você funcionar, mas para dar um alívio para o sistema digestivo. Só isso, por alguns dias, já tende a melhorar o Agni. E essa regulação dos horários das refeições, né? Comer pouco no café da manhã, comer mais no almoço, que o almoço respeite a hora do sol, então entre meio-dia e 2 da tarde. Para quem tem uma tarde mais longa e sente fome, pode fazer um lanchinho no meio da tarde. Jantar mais cedo, né? Fazer um jantar menos volumoso do que o almoço, então não ficar longuíssimos períodos em jejum, para na hora que chegar na refeição comer aquele pratão, que aí depois tem que esboiar para digerir, né? Tem gente que depois do almoço tem que dormir para conseguir fazer a digestão daquele prato. Tem que desconfiar que essa refeição foi inadequada, ou em quantidade ou em qualidade. Então, às vezes, a pessoa fazer um lanchinho no meio da manhã, uma fruta, um leite vegetal, um chai, uma coisa mais quentinha, agora a gente está no inverno, né? Uma coisinha leve, para não chegar com tanta fome no almoço e poder cuidar dessa quantidade que eu falei lá no começo e também no jantar. Então o jantar deve ser menos volumoso que o almoço e cedo. A gente precisa jantar pelo menos 2 horas antes de ir para a cama, ter um bom intervalo, né, para que a fase gástrica da digestão já tenha terminado na hora que a gente for se deitar. Isso evita refluxo, isso evita problemas do sono, porque a digestão é muito trabalhosa. Se você vai dormir com o estômago cheio, principalmente se forem alimentos pesados, para quem ainda come carne, se tiver comido carne à noite, você vai botar a sua energia onde? Em descansar e reparar o seu sistema ou em fazer a digestão? Você vai dividir a energia e a sua digestão não vai ser bem feita e você vai acordar cansado e com com toxinas decorrentes da má digestão. Então tem que jantar mais cedo e ter um bom intervalo antes de ir para a cama. Os sábios da Ayurveda dizem que toda doença tem causa no Agni perturbado. Então é uma combinação dos alimentos que são ingeridos, do dosha viciado e do Agni perturbado. A soma desses 3 elementos vai culminar numa doença. E um outro gatilho relacionado com doenças é o prajnaparad, que é o uso inadequado do intelecto, é quando a gente faz escolhas alimentares inadequadas. Então, são 3 gatilhos para a doença: o alimento, o estilo de vida e esse estado mental que faz as escolhas. Então, às vezes,
a forma como e por que a gente se alimenta é mais importante do que a lista de alimentos que a gente está ingerindo. Então, qual é a nossa motivação para fazer aquela escolha alimentar? Qual é o critério que a gente vai usar para escolher aquilo que nos cai bem e o que cai mal? Então, é aquele caso da pessoa que fala, eu tomo café, adoro, tomo 5 cafés por dia, eu sei que me faz mal, queima o meu estômago, me dá diarreia, mas eu não aguento, eu não consigo resistir, eu tomo meu cafezinho. Pessoa que chega ali no balcão da comida aquilo, tem aquele monte de opção saudável e aquele monte de opção de tranqueira. A pessoa poderia olhar para os saudáveis e montar o seu prato ali, desviar das tranqueiras, mas ela não consegue resistir, mesmo ela sabendo que aquilo vai fazer mal para ela, e ela vai lá e se serve daquilo que ela sabe que vai fazer mal. Ou a pessoa que não quer se alimentar por algum motivo, ela acha que não deve, que por algum senso estético da mídia ela precisa estar dentro de um padrão de beleza e para isso ela vai se recusar a se alimentar mesmo quando está com fome. Tudo isso, parado na parada, são os gatilhos emocionais envolvidos no comportamento alimentar e eles são muito fortes, são muito predominantes assim, no desequilíbrio da saúde a partir da má alimentação. E por fim, a gente entende na Ayurveda que um corpo bem nutrido é a base para a paz na mente. E uma mente pacífica é o software pelo qual a gente vai fazer as escolhas que vão construir o nosso estilo de vida e que vão construir a nossa saúde. Lembrando que a saúde não é um fim, mas ela é um meio pelo qual a gente vai buscar ser feliz nessa vida. Obrigada por ter vindo. Namastê.